Gente, vamos lá? Vamos começar que tem bastante coisa boa por aqui. Ontem a gente refletiu sobre aquela passagem de Jesus em Mateus, capítulo alguma coisa, que eu não me lembro mais, porque eu não gravo número. Mas, enfim, o conteúdo é o que mais importa, né? E no conteúdo nós aprendemos sobre a inquietação, que são os próprios sentimentos ansiosos, os pensamentos ansiosos que nós manifestamos hoje, com a intenção de controlar o futuro, de ter a certeza sobre as coisas, de criar muitas vezes necessidades desnecessárias para a nossa vida. E compreendemos que quanto mais a gente busca a conexão com a nossa essência espiritual, a conexão com o reino de Deus dentro de nós, mais nós vamos atraindo para a nossa vida tudo que é necessário para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida vai chegando. Eu trouxe alguns exemplos, contei um pouquinho de como foi a minha experiência com isso, como eu coloco isso na prática, né? Para que vocês compreendam um pouco da possibilidade, do alcance de viver essa experiência. E o movimento de preocupação, pós-ocupação e da ocupação saudável, que é o caminho do meio, né? A ocupação saudável é quando a gente se coloca no tempo presente, no aqui e agora, plantando o que precisa ser plantado, tomando consciência do que nós estamos plantando na nossa vida, para que a gente possa ter a certeza da nossa colheita, né? Então, eu brinco que a melhor forma, algumas pessoas me perguntam, você consegue prever o futuro? Você consegue ver a energia das pessoas? Porque no Theta Healing tem uma técnica assim, né? De manifestação de futuro, de visualização do que vai acontecer, limpeza de crenças relacionadas a isso. Então, algumas pessoas me perguntam. E eu falo, olha, é possível a gente prever o futuro sim, qualquer pessoa consegue prever o seu futuro. É só você observar o que você está plantando no momento presente. E as consequências, gente, lei de causa e efeito, ela não é só negativa, né? A gente tem aquela ideia da lei de causa e efeito como uma coisa negativa e não é assim. Tudo que a gente planta, a gente colhe, seja coisas positivas ou seja coisas negativas. A lei não diferencia o que é bom ou o que é ruim, né? É uma questão de vibração, do que eu estou vibrando em mim e do que eu vou atrair como consequência a partir dessa vibração, né? Isso não tem... É uma coisa independente da nossa vontade, é independente de que a gente queira controlar. A lei de causa e efeito, ela funciona desse jeito. E que bom que é assim, né? Porque nós compreendemos que às vezes a gente tem um sentimento em relação à injustiça, em relação ao que nós vemos no mundo, as coisas acontecendo, coisas que nos incomodam, que tiram a paz da gente, que tiram... essa percepção ou até mesmo a esperança, né, de termos um mundo melhor. Mas a vida é cíclica. Então, tudo que vem, volta, tudo que as pessoas decidem por implementar, elas acabam tendo depois como consequência, seja agora, seja mais para frente, em algum momento isso vai acontecer. E todos nós passamos por aquilo que a gente precisa, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e quanto mais despertar de consciência nós temos, mais a gente tem essa percepção, e mais a gente consegue aceitar as experiências da vida dentro dessa percepção. Então, eu trouxe para apresentar para vocês aqui um livro que eu sou apaixonada. Eu tenho o livro, a câmera tá virada, mas acho que vocês vão conseguir compreender, né? O Poder do Agora. É um livro, esse daqui é um livro de reflexões, mas tem o livro original mesmo, que tem toda uma narrativa de reflexão sobre o momento presente, sobre o poder. Exatamente o título do livro, ele fala desse conceito que a psicologia transpessoal traz pra gente, que é o reconhecimento do poder de estar no momento presente, de viver aqui e agora e ter consciência do que a gente está plantando. A ocupação saudável, a ocupação consciente. Isso é totalmente oposto à ansiedade, né? Quando a gente começa a estabelecer esse movimento na nossa vida, a ansiedade vai embora, ela não precisa, a febre não precisa mais voltar. Então, essa percepção que nós começamos lá desde o primeiro dia, entendendo os nossos pensamentos inconscientes, geradores de ansiedade, depois a gente foi entender um pouquinho a causa, a movimentação que está lá no subconsciente, aí a gente aprofundou um pouquinho no conceito reflexivo, e hoje vamos mais ainda. E aí, mais pra frente, pro final da live, eu vou trazer para vocês um beabá, um monte de técnicas, coisas que eu aplico, bem receitinha de bolo mesmo. Eu consegui, gente, trazer receita de bolo para vocês. De coisas que têm uma aplicabilidade muito legal quando a gente fala dessa questão de curar a ansiedade ou até mesmo de sair de um estado ansioso, tá bom?
Então aqui tem um trecho do livro, o livro inteiro é fantástico, mas que eu trouxe para compartilhar a reflexão com vocês. E diz assim: não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que posso fazer é chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. Eu me reconheci aqui nesse trecho porque é justamente o que eu estou querendo propor com esse conhecimento, com esse despertar de consciência, que a gente possa descobrir tudo que está guardado no nosso interior. Lembra que eu comentei ontem sobre a afirmação de Jesus, que eu acredito piamente, profundamente, quando ele diz que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais ainda, e que a gente só precisa descobrir como fazer esse movimento? Então, o Eckhart fala exatamente isso aqui no livro, que ele não precisa dizer para nós, né? Nenhum sábio precisa nos mostrar aquilo que já não esteja no nosso interior. Não é nenhuma novidade, porque nós temos a capacidade de acessar todo o potencial que existe dentro de nós, enquanto filhos do Criador, para manifestar isso na nossa vida, né? Mas, já também trazendo um pouco da reflexão de ontem para hoje, o que nos falta? Às vezes nos falta ação consciente. E é por isso que o tema da live de hoje é exatamente esse. Saúde emocional é uma questão de atitude. Ah, eu não consigo? O eu não consigo significa lá em profundidade que eu não quero fazer os esforços para que isso aconteça. Eu prefiro permanecer do jeito que eu tô, no lugar que eu tô, porque é mais cômodo. Pode não ser mais agradável, mas é mais cômodo permanecer dessa forma. E qualquer mudança requer esforço, requer dedicação, requer sair do lugar e se movimentar em busca daquilo que a gente gostaria de viver, de transformar na nossa vida, né? Então, o que eu posso fazer é chamar a atenção para algumas dessas percepções que estão inconscientes, tirando do inconsciente e trazendo para a consciência. E eu gostaria de saber, depois me contem, vão comentando aqui o que foi de despertar de consciência que você teve durante todo esse tempo, esses dias aqui de live. Eu espero que ainda tenha bastante, porque nós ainda temos 2 encontros bem legais, realmente, conteúdo bem legal. E aí vocês vão compartilhando comigo. O próximo passo é se libertar da escravidão da mente, entrar num estado ilimitado de consciência e manter-se esse estado em sua vida cotidiana. Isso aqui, gente, é uma receita transformadora. Se vocês aplicarem isso, vocês nunca mais vão precisar nem de terapia, nem assistir live, nem nada parecido. Porque o estado de consciência, ele nos liberta da escravidão da mente. O que é a mente? A mente são aqueles pensamentos acelerados, aqueles pensamentos que estão carregados das nossas crenças pessoais, todos aqueles sentimentos que eu sempre repito, né? De indignidade, incapacidade, baixa estima, inferioridade. Tudo que, de certa forma, faz com que a gente se limite ou se afaste da nossa natureza e da nossa verdadeira capacidade, né? Então, essa escravidão mental, ela deixa a gente vinculado a isso, à preocupação, ao medo, à insegurança e tudo que está rondando esse tipo de sentimento, né? Isso que é a escravidão. Quando nós estamos escravos da nossa mente subconsciente, quando a gente está escravo do ego, não existe liberdade, não existe espaço para serenidade nesse conceito, né? E entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. E eu posso falar para vocês que isso é muito possível. Dentro dos meus estudos, hoje inclusive o Facebook me lembrou que há 5 anos atrás eu fiz o primeiro encontro sobre ansiedade aqui na Clínica Corpo e Alma, encontro presencial ainda, que foi muito bacana. Então já tem um tempo que eu estudo sobre isso e busco trazer a aplicabilidade disso na minha vida também, porque eu sempre tive pensamentos ansiosos, eu tinha ansiedade depressiva, né? Uma depressão ansiosa. Então, pegava o passado e projetava no futuro, e aí vivia aquela inquietação sem fim. E esse estado de consciência, ele é possível a gente estabelecer na prática, sabe? Eu chamo isso de meditação ativa. Inclusive, tem uma série de vídeos, tem um compilado de vídeos no meu canal do YouTube, onde eu dou exemplos de meditação ativa em vários momentos da vida. Em situações assim corriqueiras, meditação ativa lavando louça, meditação ativa tomando banho, meditação ativa assistindo TV. Em vários momentos a gente pode colocar esse estado de consciência que Eckhart fala aqui no livro, que é a própria estar presente. Veja só, quando você observa, você já observou seus pensamentos? É aquele momento onde a gente para observar o que está pensando. E aí você pensa assim, nossa, tem uma segunda pessoa dentro de mim?
Já viveram essa experiência? Me contem aí. Alguém já passou por esse momento de parar e analisar os próprios pensamentos e ouvir o que está pensando, ouvir como é que tá ali as caraminholas na cabeça? As primeiras vezes que eu fiz isso, eu me assustava, porque era muito interessante. A sensação é que tinha uma voz dentro de mim, falando, 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 sem parar, criando ideias, interpretando as coisas de uma forma, às vezes, muito intensa, né? E aí, quando eu começava a ser observadora dos meus próprios pensamentos, eu achava muito interessante aquilo. Observar o que eu estava pensando. E isso vem muito de encontro com a técnica de identificar, acolher e ressignificar que eu compartilhei ontem, né? Que inclusive eu recebi no direct alguns comentários muito legais sobre a aplicação dessa técnica e a viabilidade dela. E essa percepção de estar consciente é exatamente isso. É quando você se torna observador de si mesmo, né? Já percebeu, Fer? E é assim, às vezes, quando a gente não sabe como controlar isso, é assustador. Dá um medo tremendo. Eu percebi isso nas primeiras vezes, quando eu percebi que eu estava com síndrome do pensamento acelerado, que é você não tá fazendo nada e a cabeça tá ali a mil, você vai, deita na cama, os pensamentos não param, estão ali rodando, rodando, rodando. Quando eu me deparava com isso, eu me assustava, me dava uma sensação muito ruim, porque parecia que eu não tinha controle nenhum sobre o que eu pensava, sobre o que ia acontecer, e a sensação é que realmente, em algum momento, eu ia ficar doida, por conta de tanto pensamento. E aí, quando eu comecei esse movimento de observação, de tomar consciência de mim mesma, eu me percebi observadora dos meus próprios pensamentos, da mente. E aí eu me perguntei, gente, mas se eu tô ouvindo eu mesma, né? Quem que sou eu de verdade aí dentro dessa situação? E quem que é essa outra voz, esse monte de palavras, esse monte de pensamentos que tá aqui na minha cabeça? E aí eu fui aprofundando, entendendo esses conceitos de uma forma muito interessante. Eu vou trazer isso de uma forma aprofundada lá num dos capítulos da mentoria, onde a gente vai falar sobre subpersonalidades, os nossos eus menores, os euzinhos que vivem dentro da gente, e como conduzir isso para um tratamento. Mas o fato que a percepção desse monte de pensamento e desse eu consciente é o que nos torna capaz de dominar os nossos pensamentos, de dominar as nossas emoções. Porque a gente se torna tanto observador quanto condutor. Lembram que eu falei para vocês no início desses encontros que a gente passaria por 3 etapas que a psicologia transpessoal consciencial promete, que é o autoconhecimento, o autodomínio e a autotransformação? Então, nós estamos nessa transição de autodomínio já para autotransformação, porque conhecimento vocês adquiriram bastante nos primeiros encontros, né? É verdade ou não é? E aí agora, nesse olhar de autodomínio, o despertar para você conduzir a sua mente, para você ser observador de si mesmo, é o que faz toda a diferença, que faz as nossas transformações acontecerem, né? E aí ele diz que a palavra iluminação, deixa eu ver se essa aqui mesmo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada o ego, mas é simplesmente o estado natural de se sentir em unidade com o ser. É você se perceber, é você se ouvir, é você olhar para você internamente, sentir você, perceber as suas sensações, perceber as suas emoções e estar completamente consciente disso, do aqui e do agora. Quando você faz isso, instantaneamente você tem domínio sobre o que você está pensando ou fazendo. Você tem condições de conduzir. E aí vem uma das técnicas que eu compartilhei com vocês, que eu sempre fiz muito, que é conversar com o ego, conversar com esses pensamentos acelerados. É quando eu, consciência, escolho por dizer para mim mesma, dizer para aqueles pensamentos, olha, tá tudo bem, você não precisa ficar se preocupando dessa forma. Veja por outro lado, né? Ressignifica a situação. Às vezes, no momento de dormir, eu fazia o seguinte exercício, quando eu tinha esses pensamentos. Eu imaginava que eu estava colocando todos esses pensamentos, as preocupações e todas essas ideias em uma caixa especial, bem bonita, decorada, e eu fechava essa caixa e colocava ela do lado da minha cama e pedia para o meu mentor espiritual, para o meu anjo da guarda, cuidar desses pensamentos, desses sentimentos, das minhas aflições para que eu pudesse dormir. E aí eu me condicionava mentalmente, eu falava para mim mesmo como se eu estivesse falando para os meus filhos. Agora é hora de descansar, agora é hora de dormir. Pensa, né? Traz para você
uma percepção positiva, pensa num lugar agradável, sinta o conforto de estar na sua cama, no seu lar, de forma segura. E aí eu ia pensando, eu me permito descansar, eu me permito dormir, é meu direito, né? Isso vai me fazer bem. Amanhã, quando eu despertar, eu vou me atentar ou vou me ocupar com os problemas que eu preciso resolver. E assim eu ia conduzindo a minha mente para conseguir dormir. Eu já ensinei esse exercício, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz, para muitos pacientes meus. E sempre, né, 90% das vezes tivemos respostas positivas. Experimentem, coloquem em prática para ver se vocês conseguem também ter essa percepção de como é dominar as emoções, né, os sentimentos. A Vitória diz que tem feito isso e é como se estivesse dando conselho para uma amiga. Exatamente, Vitória. Aí você se torna terapeuta de si mesma, né? Você conduz os seus pensamentos, você escolhe o que você vai pensar. Só que para isso você precisa estar consciente, né? E para você estar consciente também você precisa de conhecimento. Você precisa amadurecer a sua percepção sobre si, sobre o mundo, sobre a vida, que é exatamente isso que você está fazendo aqui hoje, que você fez ontem. E aí, com isso, a gente tem uma aplicabilidade de condução, né? A Laís falou que quando observa, tenta controlar os pensamentos errados e não consegue. Laís, muito interessante, sabe por quê? Porque controlar não é o adequado. Quando a gente quer ter controle sobre alguma coisa, lembra do exemplo que eu dei do carro? Quando a gente começa a dirigir e você coloca lá, pega no volante e firma os dedos ali, morrendo de medo de bater, de fazer alguma coisa errada, você está tendo controle, né? E aí o controle, ele não permite que você seja flexível. Se você precisar fazer uma curva e você não for flexível, você vai seguir reto, certo? O domínio é quando você pega no volante e conduz para onde você quer. De uma forma leve, de uma forma tranquila, segura. Os pensamentos são a mesma coisa. Tenta bater de frente para você ver. É a velha historinha do elefante cor-de-rosa de bolinha branca. Não pensa. Não quero ninguém aí pensando no elefante cor-de-rosa de bolinha branca. O que acontece? Aparece o elefante ou não aparece, gente? Principalmente para quem é visual. O elefante aparece instantaneamente. Então é assim que acontece com os nossos pensamentos negativos. Se você tenta quebrar eles, se você tenta controlar de uma forma a dizer para si mesma, não quero mais pensar isso não é bom, isso é errado, isso é ruim, você está mais reforçando o estado do que tratando ele de fato. O tratamento ele só acontece quando você traz uma energia oposta àquilo que ele está emanando. Imagina, por exemplo, que você precisa limpar uma mesa e essa mesa está toda suja de terra, de muitas coisas ali. Aí você pega um pano sujo e vai limpar essa mesa. O que vai acontecer? Vai continuar tudo sujo. Então a mesma coisa acontece com as nossas emoções. Pega isso como exemplo, experimenta, Laís, colocar na sua vida, vê se conduzindo, da mesma forma, você tem uma filhinha, né? Da mesma forma como você conduz a sua filha, que você conversa com ela, explicando o que fazer, o que é melhor, o que não é. Faz isso com você mesma, na hora que esses pensamentos vierem. Conduz eles de uma forma proativa, segura, saudável, né? E positiva, para você ver os resultados que acontecem. Isso é o ser consciente entrando em ação. Não há sentimento que sobreviva à luz, tá? Isso era para eu ter compartilhado ontem com vocês, faltou tempo. É uma percepção, deixa eu ver se eu terminei aqui. É uma percepção que ajuda a gente a ter o entendimento de como lidar com as nossas emoções também. Só para concluir esse trechinho aqui, que Cart fala que o momento presente tem a chave para a libertação. Mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você não for a sua mente. Então, enquanto você estiver no automatismo, que foi o que a gente conversou nas primeiras lives, no mecânico, no piloto automático, não vai dar certo, né? Você só vai conseguir ter o domínio da sua mente quando você estiver presente, como observadora de si mesmo, como observador, ali no momento, no aqui e agora. Vocês podem exercitar isso nesse momento presente, observar o que vocês estão pensando durante a live, o que vocês estão absorvendo, como eu estou, né? Esse estado de entrar para dentro de si. E, gente, é possível fazer isso o tempo todo. Às vezes, eu me acostumei tanto a viver isso, que é impressionante o nível de estado meditativo e totalmente consciente que eu tô, a ponto de eu conseguir ter percepção de tudo que tá ao meu redor. Totalmente, sabe? E esse é um exercício, a gente vai desenvolvendo, você vai tendo aplicabilidade. Porque se você tá ali
cuidando do seu filho, mas pensando que você tem que ir para o trabalho, que você tem que resolver outra coisa, você não está onde se encontra, né? Você está ali fisicamente, mas a sua cabeça está onde? Muitas vezes a gente não está no lugar que se encontra, porque os nossos pensamentos estão em outro lugar. E aí a gente acorda, por exemplo, né? Mulheres, acorda fazendo café da manhã pensando no almoço. Tá fazendo almoço pensando no jantar, né? No lanche da tarde. Tá fazendo lanche da tarde pensando na janta. Tá pensando na roupa que precisa lavar. Sempre com a cabeça no futuro, né? Quem está trabalhando, vivendo outras coisas na vida, se tem esse movimento também. Você está totalmente inconsciente, fazendo ali o movimento mecânico da vida, fazendo o que tem que fazer, só que a sua cabeça está lá na frente. Comumente, o que a gente vive? Todo mundo ama sexta-feira. Eu até pensei, será que vai ter gente na live hoje? Imagina amanhã. Porque nós estamos sempre esperando pelo amanhã, projetando o nosso pensamento no futuro, esperando a sexta-feira chegar, né? E aí, quando chega a sexta-feira, a gente está esperando 5, 6 horas da tarde logo para chegar em casa. E assim, nós vamos sempre projetando, achando que o que nós vamos viver de bom está lá no futuro. Mas não é. Eu até fiz uma anotação aqui quando eu comecei a ler esse livro, uma reflexão minha, lembrei dela agora. Eu coloquei nos meus stories hoje. Tudo que temos é o aqui e o agora. Nada mais é real. Em nenhum outro momento é possível viver. Já diziam as sábias palavras lá do... Ai, como é que é, gente? Aquele... Do filme do Kung Fu Panda, ele tem lá o mestre dele que é aquela tartaruga. E ele fala, acho que é o Shifu, né? Ele fala pra ele que o ontem é história, o amanhã é mistério. E o hoje é presente, né? É por isso, justamente por isso que tem esse nome. O presente, né? O momento presente é uma dádiva, é por isso que se chama presente. São essas palavras que ele usa para definir. Aquele filme tem tanta sabedoria. Nossa, ele é altamente terapêutico, todos eles. Meu marido que gosta de compartilhar reflexões sobre aquele filme. E é isso, não existe como a gente viver no passado e nem no futuro. A mente pode ir lá buscar, né? Vai lá no passado, pega, projeta, traz para o futuro. Mas viver, de fato, é possível viver o passado ou viver o futuro? A gente cria isso, cria sensações e vive essas experiências e deixa de viver o momento presente, que é o único que nós podemos fazer alguma coisa, é o único que a gente pode experimentar, que a gente pode sentir, que a gente pode atuar. Onde nós podemos atuar? É possível? O som tá chiando? Ah, é aqui, ó. Vou cuidar. É possível a gente viver no passado? Atuar no passado? Interferir no passado? Não. No futuro, só é possível interferir através do momento presente. Lá no futuro, a gente não consegue interferir. Por isso, a importância do desenvolvimento da ocupação. Faz sentido? E aí, quando nós vamos aplicando essas técnicas, isso tudo vai ajudando também, tá? Então... a interpretação que nós fazemos dos fatos... Melhorou o som aí, gente? A interpretação que nós fazemos dos fatos é muito pessoal, né? É como a gente lida com as experiências e como nós escolhemos viver o aqui e agora, o momento presente, é que nos leva para a ansiedade ou para a serenidade. É uma questão de interpretação. Eu sempre conto uma historinha que eu acho muito interessante, né? Uma parábolazinha que fala do sábio. O sábio que tinha um cavalo. Esse sábio, as pessoas ali da aldeia, né, que viviam com ele, diziam: vende esse cavalo, seu cavalo está ficando velho, o senhor vai ter prejuízo com isso, né? Só fica aí alimentando o cavalo. E ele dizia: talvez sim, talvez não, só digo que tem um cavalo velho. E aí o cavalo dele fugiu e foi, né, foi para a selva lá, foi para o meio da mata, e depois... Algumas pessoas falaram para ele: viu, o senhor deveria ter vendido o cavalo. E ele disse a mesma coisa: talvez sim, talvez não. Só digo que o cavalo fugiu. Neutro na experiência. Depois de um tempo, o cavalo voltou com vários cavalos selvagens, lindos, jovens, robustos, né? E aí todo mundo: nossa, o senhor é sábio mesmo, sabia que isso poderia acontecer. E ele disse: talvez sim, talvez não, né? E aí depois o filho dele foi tentar domar um desses cavalos selvagens e acabou caindo e quebrando a perna. E todo mundo disse: nossa, mas esses cavalos são amaldiçoados, o senhor deveria ter se desfeito disso já lá desde o início. E aí o que foi que ele disse? Talvez sim, talvez não, só digo que meu filho caiu e quebrou a perna. E alguns dias depois, a guerra começou ali nas redondezas e o filho dele foi convocado para ir à guerra. E todo mundo disse: nossa, o senhor é muito sábio, né? Como ele foi convocado, mas estava com a perna quebrada, não pôde ir.
E ele mais uma vez disse, talvez sim, talvez não, só digo que o meu filho não vai à guerra. Essa historinha, ela representa muito a nossa forma de interpretação das experiências que acontecem na nossa vida e da interpretação que a consciência faz, né? O sábio, ele simboliza ali a consciência. Como nós podemos dirigir a nossa consciência através das escolhas de interpretação que nós fazemos dos fatos que nos acontecem. Quantas vezes a gente lida com uma situação fazendo tempestade em copo d'água, não é? Por quê? Porque nós estamos nesse estado de pensamentos ansiosos, nessa necessidade de controle, na necessidade que tudo saia perfeitamente, na necessidade do não sofrimento, do afastamento de qualquer dor, de qualquer experiência que seja dolorosa. E aí a gente entra em conflito. Meu Deus do céu, por que isso aconteceu, né? Nós temos uma relação muito forte disso com a morte. Inclusive, eu tenho uma pergunta relacionada à ansiedade e o medo de morrer, que é muito interessante, muito profunda. Eu vou deixar para falar sobre ela amanhã, tá? Você gosta dessa história, Adriana? Porque realmente um dos casos inconscientes de ansiedade é o medo de morrer, o medo que outras pessoas morram, né? O medo da morte em si. Isso é muito forte. Então, esses medos, eles fazem com que a gente interprete as experiências de vida de uma forma totalmente distorcida, deturpada daquilo que a consciência poderia interpretar. Não significa que a gente precise ficar numa neutralidade, mas muitas vezes a gente coloca pimenta onde não precisa, não é assim? E aí sofre por antecipação, sofre muito mais do que deveria, muito mais do que precisava pela situação em si. E o fato é que o sofrimento, ele não ameniza a situação, pelo contrário, ele faz com que ela fique mais intensa ainda. E tem situações que vão ter dor, que acontecem, né? Vamos falar, por exemplo, a morte. É claro que dói. A ausência, a perca de uma pessoa que a gente ama. Só que a dor é uma coisa, o sofrimento é outro. O sofrimento vem de escolhas de como a gente lida com essa dor. Do quanto a gente intensifica, do quanto nós colocamos um peso, ou do quanto a gente relaciona essa experiência às nossas crenças culturais, sociais, em relação à morte, em relação à perca, em relação a tudo isso. A gente vê isso de uma forma muito ampliada. Só que é sempre uma escolha de como nós vamos lidar ou interpretar aquela situação. E aí a gente intensifica mais ou menos de acordo com as escolhas que nós fazemos. Faz sentido? Vocês se percebem dessa forma? Alguém se identificando com alguma coisa? Podem ir contando para mim também, tá? Então essa interpretação é muito importante, gente. É um caminho consciencial. Como eu escolho lidar com essa experiência? O quanto eu vou colocar de intensidade e o quanto eu vou estar inconsciente, automático dentro de uma situação que acontece comigo, intensificando ou não o que acontece, né? Então, isso é uma proposta também de estar atento, consciente, desenvolvendo essa visão da psicologia consciencial que Jesus nos trouxe, fazendo refletir, parar para fazer discernimento, se colocar ali, acordar o ser consciente que existe dentro de cada um de nós, porque é natural em nós, né? E aplicar isso na nossa vida. Um outro exercício muito prático da receitinha de bolo é a respiração. A respiração é um exercício que nos ajuda a condicionar o nosso corpo, o nosso organismo, a produzir hormônios que nos trazem tranquilidade, serenidade. Então, quando a gente tem uma respiração ofegante, às vezes por consequência mesmo dos pensamentos ansiosos, a gente está dizendo para o nosso corpo, para o nosso organismo que nós estamos em estado de alerta. Então ele começa ali a produção de cortisol, de adrenalina, né? Ele acaba por promover mais ainda esse estado alterado emocional. E quando a gente dá atenção, você torna a sua respiração consciente. O que é isso? Não é respirar, contar até 10, soltar, não necessariamente. É estar consciente de si, inspirando e expirando. Esse estado de consciência leva atenção para você e você se torna observador de si mesmo. E aí você vai dando comandos para a sua respiração, para que ela fique mais fluídica. E com isso, o seu organismo vai te ajudando a também entrar num estado de calma, de pacificação consigo mesmo. Outro movimento que eu gosto muito, utilizo até na técnica de regressão de memória, é a ativação da glândula timo, né? A glândula que fica, a glândula do amor, a energia da vida, que fica aqui bem no centro do peito, no chakra do coração, né? No chakra coronário, no nosso órgão energético, que fala sobre o amor, a energia de conexão com o amor universal. Então, quando a gente ativa a glândula timo, seja com tapinhas, né? Com qualquer estímulo, nós criamos essa percepção também, essa condução de estar consciente de si mesmo, né? Porque você leva a atenção para você
e ativa a energia desse órgão, desse chakra que está sobrecarregado ou que pode atrair essa vibração de estar presente, de amor consigo mesmo, né? Então é uma prática também muito interessante. Às vezes quando a gente está angustiado, está triste, tem pensamentos aí por trás, né? Nós já entendemos isso, que sempre atrás de um sentimento tem um pensamento, talvez inconsciente, que está gerando aquele sentimento. E aí, quando você vai fazendo essas ativações de respiração, ativação da glândula timo, isso vai acalmando, tá? Mais uma receita. A música, gente. Eu queria muito falar para vocês sobre a música. Agora mesmo, antes de iniciar a live, eu estava escutando uma música que eu gostaria de compartilhar, mas não permitem, né? Mas quem quiser depois eu posso compartilhar no direct, que é uma música do Krishna Das, um mantra, na verdade, que ele ecoa de uma forma a trazer uma paz incrível. E tem muitas músicas que são assim. Então, uma terapia prática, acessível a todos nós, né? Tá na palma da nossa mão o tempo todo, é a música, os sons. As músicas, elas têm, por conta da vibração, e isso já são estudados, né? As frequências, os hertz e o alcance que isso tem no nosso corpo, quanto essas ondas sonoras alteram a vibração do nosso corpo também. As nossas ondas cerebrais e, como consequência, a química cerebral também. Então, existe frequência para induzir ao sono, existe frequência para acordar, para despertar, existe frequência para várias necessidades, né? Para várias coisas que a gente precisa. É importante buscar de uma fonte segura, né? Caso você procure no YouTube, alguma coisa assim, procura ver se tem referência, se já tem, né, alguns comentários e tudo de quem é, porque essas frequências, elas são estudadas, né? Para que tragam esse estado. Então a música, ela realmente ajuda muito, mas em contrapartida tem algumas coisas chamadas de música que não contribuem em nada, gente. Isso é uma coisa que eu gostaria de conduzir esse alerta. A percepção. A Simone disse que a frequência do sono que eu sigo, não dá 2 minutos, eu tô capotada. Exatamente. Essas frequências, elas induzem, principalmente quando você usa fones de ouvidos ou escuta em som estéreo, porque elas vão colocar o seu cérebro, quando você coloca um fone aqui, um aqui sai uma frequência, aqui sai outra. O seu cérebro, ele vai tentar adequar essas frequências e ele vai desligar. É assim que acontece, tá? A frequência do sono, se não me engano, é 528, porque eu para número não sou muito boa. Mas pesquisem no YouTube, frequência do sono para dormir. Tem muita referência positiva. Inclusive, da Margarete Aquila, ela estudou muito isso. Vocês podem procurar no site dela, margareteaquila.com, se não me engano. Ela traz estudos sobre as frequências sonoras e ela tem ali músicas, sons bem seguros, tá? Porque eu, particularmente, tenho medo de pegar qualquer coisa, né? Eu não sei o que as pessoas colocam ali no meio. Às vezes tem alguém, né, que não tem uma direção assim, ou não estudou profundamente e acaba não trazendo um efeito legal. Então é legal procurar uma referência bem boa. Mas voltando para a questão das não músicas, que a gente considera música. O nosso subconsciente, ele absorve tudo, tá? Por isso que essas músicas, esses sons, a gente pode ouvir quando tá dormindo. Porque a mente racional, ela desliga. Só que o subconsciente, ele ouve tudo, ele tá absorvendo tudo. E isso acontece também quando nós estamos inconscientes ouvindo qualquer tipo de música, ou aquilo que a gente chama de música, né? Nós estamos absorvendo a frequência, nós estamos absorvendo as palavras negativas, a vibração negativa. Olha, isso não é papo de gente mística, tá? Se vocês forem estudar, tem um estudo bem antigo do médico chamado... Vou lembrar daqui a pouco. Mas ele estudou o poder, o documentário chama O Poder da Água, e tem no YouTube. Ele estudou como a voz, a intervenção das palavras, interfere na água. E a água modifica, o arroz modifica, né? Ele fica ali com bolouros. E esses estudos, eles foram se aprofundando tanto que a gente sabe que uma pessoa, mesmo ela estando distante a quilômetros, por exemplo, de um fio de cabelo dela, quando ela sente tristeza, quando ela fica feliz, aquele fio de cabelo que está lá longe, quilômetros, ele muda, ele altera o seu estado, ou ele entra em relaxamento, ou ele se retrai por conta do estado emocional da pessoa. E por isso que eu entendi que meu cabelo é tão relaxado, gente. Ele não aceita nada, não se apega em nada. Eu tento amarrar ele, fazer um coque, quando eu vejo ele desmaiou aqui. Porque eu acho que muita interferência energética, por isso que ele não me obedece. Ele é assim, bem good vibes, meu cabelo. E isso interfere realmente, tá?
a nossa vibração, o ambiente que nós estamos, tudo isso está minado de frequência, de energia. Então, voltando de novo, fui lá, voltei, como sempre. A música, ela tem também, quando nós ouvimos músicas negativas, ela também tem essa possibilidade de causar no nosso inconsciente sentimentos melancólicos, angústia, tristeza, por conta de toda a carga que tem ali. Masaru Emoto, olha, é um nome difícil, a Michelle me deu cola, ele mesmo. Quem quiser procurar depois no YouTube, O Poder da Água, do cientista Masaru Emoto. Mas tem outras pesquisas bem recentes, muito interessantes também, que mostram como a energia interfere e está em tudo, né? A física quântica está aí provando todo esse movimento de como nós somos seres energéticos, seres vibracionais. É um assunto bem longo, acho que eu não vou ficar falando muito dele aqui, porque senão a gente foge do conceito da live, mas prestem atenção nas músicas que vocês estão ouvindo. Prestem atenção no que vocês assistem. Tem muita gente que vem para terapia tratar insônia, tratar depressão, tratar ansiedade, mas você vai fazer uma análise da vida dela ali, rotina, a pessoa assiste filmes de guerra, filmes de terror, dorme com a TV ligada, dorme com o celular do lado ali, com um monte de frequência negativa, com tudo passando, interferindo nos pensamentos, no sono dessa pessoa. E aí, gente, não tem jeito. Você pode fazer um monte de... tomar remédio, você pode fazer terapia. Se você não olhar também para esses movimentos ali do dia a dia, que estão plantando sementinhas no seu inconsciente, as coisas não vão mudar. Observe as músicas que você tem ouvido. Observe aquilo que você está dando atenção. O que você está jogando para o seu subconsciente? Eu fiz um tempo atrás um vídeo no meu canal do YouTube que fez um sucesso também por conta do título. Cuidado com o que você leva para a cama. Mas, né, sem falar de segundas questões, isso é muito importante. O que nós levamos para a cama, muitas vezes, são pensamentos ansiosos, são preocupações, irritações. A gente leva as frequências energéticas que não são saudáveis, né? A gente deixa o celular ali com a conexão da internet ligada e essas frequências ali rodando, ou às vezes dorme com televisão ligada, com a cabeça cheia de coisa, e aí quer ter saúde emocional. E não dá, né? Nesse contexto não dá. Dani, como você controla isso nos seus filhos? É questão de disciplina, né? A gente faz escolhas. Hoje nós temos um super estímulo e um alcance muito grande, a rede social e tudo, né? O que eu faço em casa é estabelecer horário. Tempo, né? O meu filho mais velho, como ele tem super habilidades que estão relacionadas à tecnologia, ele passa mais tempo no computador do que eu gostaria. Mas grande parte do que ele faz está ali, ele cria games, jogos, né? Então ele faz muito disso no computador. Com o mais novo eu consigo ter um domínio um pouco maior. E aí na hora de dormir, uma coisa que eu implementei de rotina na nossa vida, que eu sempre gostei, meu marido sempre gostou também, foi da leitura. Então a gente lê muito e conduz eles a ler, né? O mais novo não lê, mas a gente lê, ele ama gibi. Então a gente lê histórias para ele, ou conta histórias, e quando eles querem, quase todo dia, nós colocamos frequências para dormir. Música, ele chama de música de criança dormir, né? Que tem músicas de ninar com frequências também, tá? Mamães que quiserem usar, é bem bacana. Então, Michelle, nós conduzimos dessa forma, tá? Só que eles passam muito tempo na casa dos avós. Então, os avós sabem como é que é. Deixa celular, deixa assistir, tem liberdade total. Mas aí a gente permite porque tem que ter o equilíbrio da situação. Mas é isso, é o equilíbrio, sempre. Eu acho que a gente precisa se adaptar a uma realidade que nós não estamos mais nos tempos de antigamente, né? Que hoje a tecnologia, ela tá aí, o estímulo está à disposição, mas cabe a gente ter um equilíbrio também e conduzir para outras coisas. O que eu penso muito nessa questão e que eu vivo na prática, essa experiência dessa fala que eu afirmo, é que o que leva as crianças a querer ficar em rede social, querer ficar no computador, no celular ou assistindo? Se elas querem fazer isso é porque a vida em casa, a vida familiar, ela não está sendo interessante, ela não está sendo saudável, né? A ponto deles quererem ficar mais tempo nessa inércia. Então é muito responsabilidade de nós, pais, né? E não o estímulo tá aí, mas a gente não pode pôr culpa nele. A gente precisa se conscientizar de que nós precisamos fazer a nossa parte. Não, eu duvido um filho que não largue o computador para ir jogar bola com o pai, por exemplo, né? Para fazer alguma coisa com a mãe, para às vezes até fazerem coisas tecnológicas juntos. Então essa questão também da gente estar consciente e conduzindo isso. Faz sentido, Michelle? Respondeu? E aí, gente, essas aplicações, né, vão ajudando nesse controle.
nessa... Ana, querida, que saudade de você! Essa percepção de aplicação na nossa vida vai fazendo a diferença de pouco em pouco, unindo tudo que vocês perceberam até agora sobre identificação de sentimentos, trazendo para essa aplicabilidade do controle, utilizando na verdade o domínio, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, conduzindo para onde a gente quer de uma forma segura. Nós vamos conseguindo ter o resultado, a gente vai conseguindo viver a serenidade. A serenidade, ela chega quando você consegue respirar. Quando você consegue voltar-se para si, voltar para dentro, sentir esse momento com você, no aqui e agora, né? Tá totalmente consciente do que está acontecendo. Pode ser até um problema, mas quando você está consciente dentro do problema, você sai daquele movimento automático e dá a sensação que você precisa ter controle de tudo e ao mesmo tempo da sensação que você não tem controle sobre nada, porque é uma dualidade que acontece ali naquele momento, né? Então a música, outra coisa terapêutica aqui para receita, gente, é o sol. O sol, ele tem um alto poder de transmutar a nossa vibração, de tirar energias negativas, né? De dissipar as vibrações que estão ali pesadas, densas, além de trazer organicamente, né? Toda uma reestruturação, um desenvolvimento também hormonal ali que acontece quando a gente se expõe ao sol. Não precisa você ir lá tomar sol meio-dia, mas um sol de manhã, quando você se permite respirar, sentir a luz do sol, se conectar com você, seja por 2 minutos. Olha, gente, eu posso garantir que funciona muito mais do que qualquer antidepressivo, ansiolítico, quando a gente se permite fazer, tá? Também, né, tem esse movimento, nós precisamos ir além, porque abrir o remedinho ali, tomar é bem mais prático, confesso, mas essa possibilidade da gente se permitir essa experiência é muito interessante. E lembrando que eu já falei, acho que na primeira ou segunda live, que o remédio é, às vezes, muito necessário, tá? É importante, quando a gente está num processo ali quimicamente desequilibrado, o remédio ele faz uma função muito necessária na nossa vida, porém, quando nós usamos só ele, aí ele vai servir de muleta, ele vai servir de boia, e você nunca vai aprender a nadar se você não busca a causa, né? A solução para aquilo que está acontecendo. Nós já comentamos também sobre atividade física ao ar livre, sobre você se conectar com a natureza, com a energia do cosmos, a energia do fluido cósmico universal, a vitalidade que existe no mundo. Isso também é altamente terapêutico, é medicinal. Massagem, uma coisa que eu gosto muito, porque é um momento, claro, se você se condiciona mentalmente ao autocuidado, ao carinho a si mesmo, né? Ao toque, à autopercepção, estar consciente de si mesmo. Contato com animais também é uma outra coisa que produz até hormonalmente uma modificação química no nosso corpo, né? A medicação adequada, que foi o que eu já falei. E tem uma técnica que eu gosto bastante de utilizar, que é o EFT. A técnica consiste em você fazer uma drenagem emocional daquele sentimento, daquilo que está ali naquele momento, né? E vou ensinar para vocês na prática, mas depois aprofundem um pouco, é interessante. Eu uso, às vezes, no momento de terapia, indico para os meus pacientes também para levar para a vida essa aplicabilidade. O EFT, ele tem alguns pontos no nosso corpo que ativam energeticamente, emocionalmente, uma mudança emocional, né? E basicamente é bater na mão, você vai nesse lugar aqui da mão, onde você vai falando, se conectando com esse estado de ansiedade que está tomando conta de mim, que me traz essa sensação angustiosa, né? Você olha para esse estado e aí você vai batendo na mão, identificando ele, e aí depois você vai batendo em alguns pontos específicos, no topo da cabeça, aí depois aqui no canto dos olhos, aqui, depois na glândula timo, depois nessa região aqui da axila, e aí depois você volta tudo de novo. Vai fazendo esse processo, repetindo a consciência do estado que está te incomodando naquele momento, até que vá suavizando. E é uma técnica, né, que tem fundamento, que tem estudos também, muito interessante, que mostra como que a gente pode fazer essa transmutação energética de uma forma quase que instantânea, né, quando a gente aplica na nossa vida. E por último, e não menos importante, a terapia, né? Terapia é autoconhecimento, gente. Eu falo que terapia é uma escolha inteligente, né? Quando nós escolhemos fazer terapia, a gente está consciente de que nós precisamos aprofundar um pouco a nossa percepção sobre si mesmo e encontrar estratégias, caminhos de cura. Quando nós precisamos de um médico, a gente vai, né? Às vezes a gente se mete a ser médico de si mesmo. Mas quando a gente não sabe mais para onde ir, nós vamos lá, né, para
para busca de ajuda de uma pessoa especializada. Quando você tem alguma coisa burocrática, alguma coisa que você precisa resolver, você procura um advogado, um contador, né? Nós vamos buscar pessoas que estão que podem nos ajudar, que são especialistas naquele assunto, naquele quesito. E por que nós não podemos fazer isso com os nossos próprios sentimentos? Nós temos ainda um preconceito muito grande sobre a terapia, no sentido de que quem procura terapia é doido, é quem já tá, né, num estado totalmente perdido. E eu falo para vocês que não, que a terapia vou falar da oração já, Fer. Ainda bem que você me lembrou, mas ela tá aqui na pauta, uma hora eu ia achar ela. A terapia, ela conduz a gente a crescimento, né? Psicológico, emocional, a domínio de si mesmo, a autopercepção, a evolução. Então, é uma escolha altamente inteligente. Quando a gente procura uma terapia correta, saudável, com bom direcionamento, nós vamos tendo essa condição da autoterapia também, né? Que é a aplicabilidade na própria vida. Então, a Laís falou que já aplica o IFT e que foi incrível, né? Funciona muito. Que legal. A Fer me lembrou da oração da serenidade, a oração da serenidade que eu queria compartilhar com vocês hoje, que fecha muito com todos esses assuntos, em especial o de hoje, o de ontem, na verdade. A oração da serenidade, gente, é uma coisa que eu aplico demais, que é o que me permite, às vezes, estar consciente de algumas coisas e tomar decisões, tá? A oração da serenidade, ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. E aí ela continua, né? Um pouquinho mais longa a oração, mas eu acho que esse trecho, ele resume e define tudo. Porque o que às vezes esse estado de consciência permite é que a gente tenha sabedoria para discernir as coisas na nossa vida. Porque o fato é que muitas vezes nós queremos ter coragem ou a gente age de uma forma impetuosa, tentando mudar aquilo que não está ao nosso alcance, né? Fazer coisas que não estão dentro das nossas possibilidades de fazer. E tem muitas outras, mas muitas outras que estão ao nosso alcance fazer que a gente não faz. E aí a gente às vezes usa como justificativa, acomodação, desânimo, o próprio sentimento de incapacidade, de não conseguir e tudo mais, para não agir aonde a gente pode agir. E naquele lugar aonde eu preciso ter aceitação, eu estou muitas vezes no movimento de prepotência. Lembra que nós conversamos sobre a prepotência? Querer ter um poder que não está ao nosso alcance, né? E às vezes inconscientemente, indiretamente, está questionando Deus sobre o poder que Ele tem na nossa vida, sobre a direção, sobre tudo que foi nos permitido viver, né? Enquanto experiência. E essa distinção, através da oração da serenidade, ela nos coloca numa condição de atuação saudável, segura. Então, às vezes eu pergunto já, né? Eu preciso discernir, eu tenho que ter coragem para agir nesse momento, né? Ou a sabedoria para aceitar. Porque aceitar, gente, não é a mesma coisa que concordar, né? E a aceitação, ela também não é a acomodação. A aceitação é quando você reconhece, através de um sentimento de humildade, que aquele é o seu limite, né? Que você consegue ir até um certo ponto. E que passando daquilo, você só vai gerar sofrimento para si mesmo. Você vai gerar mais dor do que o necessário, como eu compartilhei anteriormente. E aí, nessa percepção de onde você pode atuar, a sabedoria para agir, para ter coragem, a própria palavra coragem é muito bonita, ela significa agir com o coração. E o que é agir com o coração? Conectando com as reflexões de ontem, agir com o coração é a gente buscar o reino de Deus dentro de nós, né? É a gente buscar a sintonia com a sabedoria, com aquilo que é válido, com aquilo que é superior ao ego, às tendências, à vaidade, ao que eu quero, ao orgulho, às tendências egóicas que estão ali nos rondando. Isso que é agir com o coração. Agir com o coração, a coragem em si, não é a mesma coisa que ser temerário, que você enfrentar qualquer coisa de olho fechado, abrir o peito e vai. Não, isso não é coragem, gente. Isso às vezes é temeridade, né? É abuso, é falta de sabedoria, de discernimento. A coragem, ela consiste nisso, em agir com o coração, em colocar na sua ação o olhar sobre o que é mais saudável, o que é mais justo, o que é mais valoroso dentro daquela experiência e às vezes, mesmo com dificuldade, agir, né? Ontem eu compartilhei isso com vocês sobre, às vezes, algumas dificuldades que eu tenho, como, por exemplo, passar por essa semana. Apesar de já falar sobre isso, de estudar sobre isso há muito tempo, é um grande desafio. Precisa ter coragem para muita coisa, né? A gente precisa ter coragem para se mostrar, precisa ter coragem para falar o que pensa,
sem ser abusivo, precisa ter coragem para defender ou para colocar em funcionamento na vida aquilo que você acredita que é importante, que tem valor para você, né? E aí a gente percebe onde nós precisamos ter a aplicabilidade da coragem na nossa vida. Esses últimos dias que eu venho estudando e trazendo, preparando essa semana da ansiedade, coincidentemente eu estou compartilhando isso nos stories do meu Instagram. O ápice das experiências com o meu filho com TDA foram agora, nesse período. E eu precisei usar a oração da serenidade em muitos momentos para decidir onde eu agiria com o coração e onde eu precisaria aceitar. E eu precisei ter muita coragem, por exemplo, para tirar ele da escola e para enfrentar todos os preconceitos que eu iria enfrentar, para enfrentar todas, né, aquilo que viria das pessoas, principalmente da família, em relação à minha tomada de decisão, a minha e do meu marido. Mas isso tudo foi muito pensado através dessa percepção, né, do que é agir de verdade com o coração. O que é que estava pautado, e daí vinha às vezes aquela angústia, aquele sentimento, nossa, mas eu tô indo... Tem um monte de crença dentro de mim que diz que é errado, que a criança tem que estar na escola, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E aí, nesses momentos de oração, de introspecção, né, que a oração também é uma coisa que dá pauta, que orar é isso, é você conversar consigo mesmo, conversar com Deus e não repetir palavras que já são ali memorizadas, para que você encontre essa sabedoria, esse discernimento do que fazer, sabendo que às vezes vão ter consequências de dor, mas ao mesmo tempo você sente a serenidade diante dessa escolha, né? Aquilo te traz um conforto porque você tem a sensação, você sente que você está no caminho certo, que é um caminho que vai te trazer paz, apesar das dores que estão envolvidas. Então, às vezes, nós não vamos nas escolhas de sabedoria, nas escolhas onde a gente age com amor, não significa que seja totalmente agradável. Por exemplo, quando a gente corrige um filho, quando a gente dá bronca no filho de uma forma mais intensa do que a gente gostaria, lá no fundo, você sente, é incômodo, dói, é desagradável, você queria estar fazendo de uma outra forma, mas lá no fundo, apesar da dor, você tem a consciência de que está fazendo certo, que você está corrigindo, que você está direcionando, né? Então, é isso. Quando a gente age pelo ego, quando a gente não age com coragem, fica pesado. E aí a gente tem que estar encontrando um monte de argumentos, de justificativas para provar para si mesmo e para os outros que aquilo estava certo. Porque nem você sente lá no fundo que estava certo, não é? Eu já vivi muitas experiências assim, onde eu tentava me convencer e convencer as outras pessoas das minhas escolhas, mas lá no fundo eu só estava agindo pelo ego. As escolhas não eram conscientes. Porque quando as escolhas são conscientes, a gente fica de consciência tranquila. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar das dores. E aí, não tem por que a gente sentir ansiedade. A ansiedade só aparece quando nós não estamos com essa certeza, com esse sentimento de paz interior, né? E é por isso que eu gosto dessa oração, que eu acho que ela me traz assim para o centro de muitas coisas, onde eu consigo discernir o que eu preciso, qual é a ação em si, se é a ação da aceitação, né, daquilo que eu não posso mudar, ou se é a ação da coragem, para poder encontrar esse movimento de agir com o coração, de acionar essa energia de Deus, né, que habita dentro de cada um de nós, e o despertar da consciência que nós podemos ter ali dentro desse movimento. Isso tudo também é prece, né, que é a última pauta aqui, depois da terapia, minha última receitinha de bolo. Na prece, a gente conversa consigo mesmo. Porque, como Jesus disse, né, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Da mesma forma também nós estamos em Deus e Deus está em nós. É uma conexão difícil de explicar às vezes em palavras, mas quando a gente ora, nós estamos nos conectando com o nosso Deus interior, com a sabedoria superior, mesmo que a gente se direcione a um santo, a alguém especificamente, a próprio Jesus. Isso faz com que a gente tenha também essa conexão. Então, é uma grande fonte de meditação, é uma grande fonte de olhar para si, de cura interior, para sair dos pensamentos ansiosos. Mas não é aquela oração dirigida e não é aquela oração negativa também, livrai-me de todo mal, amém, tá? Isso tem um valor, mas quando a gente pede isso, nós estamos fomentando mais a negatividade, a gente está olhando mais para sentimentos que não são muito valiosos. Então, a positividade, o olhar de transmutação, ele é muito mais saudável nesse contexto pra gente, né? E é isso, gente. Eu acredito que eu tenha trazido todas as reflexões propostas de hoje. Me contem aqui se ficou alguma lacuna, alguma pergunta que vocês têm. Enquanto eu vou compartilhando com vocês sobre amanhã. Amanhã, deixa eu ver o que nós vamos ter. Amanhã eu já tenho algumas perguntas
que me enviaram, bem interessantes, tá? Como aquela do medo de morrer, que a gente vai conversar sobre isso. E nós vamos também ter uma presença especial. Lembra que eu comentei ontem? De livre e espontânea pressão, colocando uma arma na cabeça dele. Brincadeira. Ele gosta, ele sempre participa, ele fomenta muito a minha trajetória como terapeuta. E ele é meu paciente, né? Que é o meu marido, o Emanuel. Mas amanhã ele vem conversar com vocês como paciente, contar a história dele, do processo de sair da ansiedade para a serenidade. E ele tinha ansiedade patológica mesmo, de não dormir, de ter insônia, de ter enxaqueca e vários problemas vivenciais ali relacionados à ansiedade. E aí amanhã ele vem contar um pouquinho para vocês como é que foi, o que ele aplicou. Talvez ele conte coisas diferentes aqui do que eu trouxe para vocês hoje na receita de bolo. E se alguém mais tiver alguma pergunta depois para enviar, envia no direct, né? Que eu vou selecionar para trazer as respostas que estiverem vinculadas ao conteúdo aqui, tá bom? Certo, gente? Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Parabéns! Olha, como eu comentei ontem, né? São poucas pessoas que se permitem isso. Isso é uma escolha consciente de estar aqui na sexta-feira à noite, num horário desse, se permitindo aprender, refletir, crescer, né? Se desenvolver. Nem todos estão despertos para isso. Na verdade, a grande maioria não está. Então, parabéns pelas escolhas, né? Pela escolha de vocês de estarem aqui comigo todos esses dias. E nós continuamos, então, nos vendo nos próximos ainda, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tenham um bom restinho de noite e até amanhã, então.